Pastor Luiz Mendes é bem-vindo à nossa plataforma, à sua plataforma, em nome do Senhor Jesus Cristo, sob o toque de Somente Crer. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas. É para mim uma grande satisfação estar aqui outra vez. E momentos atrás eu estava recebendo uma inspiração e quero vos falar acerca disso. Um filho, ele se ausenta da casa do pai, casa-se, constitui o seu próprio lar, mas não se anula aquele vínculo, não se anula aquele elo. E periodicamente aquele filho visita o pai, ou no mínimo um telefonema para saber como que o pai está. Muito embora esse sentimento, esse reconhecimento, seja interpretado por alguns como uma outra coisa. Mas não importa como determinadas pessoas veem isso. O importante é que há este reconhecimento no coração do verdadeiro filho. Ele deixa a casa do pai, se casa, constitui seu próprio lar, mas de vez em quando ele está lá na casa do pai. A sua autonomia, a sua independência como chefe de família não anula a filiação, o vínculo, a consideração, o afeto, o respeito. A essas alturas vocês já sabem o que eu estou falando, né? Inegavelmente, sou filho deste ministério. Eu estava pensando, você vê aquele pé de carvalho tão frondoso, começou com uma sementinha, né? Começou com uma sementinha. Então, esta gigantesca obra que está no país começou diante do mercado municipal, como tem dito por várias vezes o pastor Joaquim. E aí está esta obra gigantesca, abençoada, combatida, mas ela não será vencida. Não será vencida porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela está edificada na revelação. Vamos ficar em pé nesse instante. Primeiro da carta de São Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão,
não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Que o Senhor nos ajude na compreensão de sua palavra. Sentai-vos, há um hino que será cantado. Vou pedir licença ao pastor Luiz Mendes para que seja cantado esse hino oferecido a ele. Muito obrigado. Pátria querida. Amém. Você pergunta por que tenho o rosto triste, se é saudades que eu sinto de alguém. Sim, é verdade, é saudade que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As tuas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Todas as coisas deste mundo é passageiro, e como sempre se acabará. Todas as coisas que eu tenho em minha pátria, serás eternas, como eu serei também. Pátria querida, que saudade que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As tuas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Na minha pátria, lá não sou um peregrino, mas nesta terra vivo a peregrinar. E passo a passo vou seguindo meu caminho, até o bom Senhor e Rei vir me buscar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As tuas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Você pergunta por que tenho o rosto triste, se é saudade que eu sinto de alguém. Sim, é verdade, é saudade que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudade que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As tuas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Pátria querida, que saudade que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As tuas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a
Cristo irei andar. Glória a Deus. Maravilhoso hino. Muito obrigado. Muitos pregadores erroneamente apresentam a vida cristã como uma vida tranquila, sem nenhuma adversidade e até de prosperidade financeira. É como se a recompensa de servir a Deus, a recompensa de ser um crente, ser um cristão, fosse aqui, nesta terra. É claro que Deus abençoa a nossa vida aqui, em todas as áreas. Ele abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, o nosso casamento, o nosso pão, a nossa água. Está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 25: e servireis só ao Senhor, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, não negamos a intervenção divina ao nosso favor nesta vida, em todas as suas áreas. Nós somos abençoados. Mas a primordialidade do Evangelho, isto é, o que o Evangelho apresenta em primeiro lugar, como seu ponto máximo, é a salvação. E a nossa completa salvação acontecerá ao sermos arrebatados, recolhidos nas mansões celestiais. E Paulo disse que é através de muitas tribulações que nós vamos chegar lá. Atos capítulo 14, versículo 22. Está escrito assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Então, este evangelho que mostra esse quadro ilusório, bonito, de vidas regaladas, prósperas, tranquilas, sem nenhuma adversidade, é um evangelho falso. A Bíblia diz o oposto. Salmos capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Este livramento pode ser nesta vida, você se desvencilhar de uma luta, de um espinho,
ou pode ser quando Jesus voltar. Porque há coisas que nós carregaremos, espinhos dolorosos, que não afetam a nossa fé. Porque nós temos a mesma revelação que Paulo teve, quando após clamar 3 vezes ao Senhor, para tirar dele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para o esbofetear. A resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes o crente pode até arrazoar como arrazoou o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, quando ele estava chegando, ouviu aquele barulho, a festa, o pai, alegre pela volta do filho. Ele procurou saber o que está acontecendo aí. Aí um dos servos disse: é teu irmão que voltou. Teu pai mandou fazer uma festa. Aí ele deixou a razão lhe dominar e argumentou: então eu não entro. Não entro mesmo. E ficou transtornado. O pai tomou conhecimento e foi conversar com o filho. E o filho arrasou o seguinte: pai, há tanto tempo que eu lhe sirvo, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Sabe que às vezes acontece isso? Uma irmã temente a Deus, de oração, frequente nos cultos, e às vezes carrega um espinho, uma enfermidade. Vem uma pessoa lá do mundo, a primeira reunião que ela assiste, ela recebe oração e sara. Sara, e às vezes nem volta mais. Nem volta mais, recebe a cura e vai esbanjar a saúde que Deus lhe deu. Fumando, bebendo, jogando, prostituindo, fazendo outras coisas. E aquela irmãzinha temente, aquele irmãozinho temente, com aquele espinho. E às vezes o diabo quer até usar o raciocínio para estabelecer uma batalha em sua mente. Mas a revelação que sai daqui dissolve os poderes do raciocínio. O pai afavelmente conversou com o filho e disse: filho, não é questão de eu te dar um cabrito. Tudo que eu tenho é teu. Tudo te pertence. Você vai herdar tudo. Irmã, você é uma herdeira de tudo. Tão somente espere. Tão somente espere. Se ele, pelo seu desígnio, não tem lhe curado, se você carrega este espinho na tua carne, saiba de uma coisa: a graça de Jesus te basta. A graça de Jesus te basta. Mesmo nesta situação, você confessa que Ele é curador. E isso é fé revelada. Essa é a verdadeira fé. Ele é curador. Mesmo que Ele não me cure, Ele é curador. E eu não o deixo. Ele é o meu Deus em quaisquer circunstâncias. Como Sadraque, Misaque e Abednego disseram: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não nos livrar, nós faremos uma demonstração de fidelidade. Nós morreremos, mas não nos encurvaremos diante dessa estátua. E o importante é que Deus não os livrou da fornalha,
os livrou na fornalha. Às vezes Deus não nos livra de passar por determinadas coisas, mas Ele nos livra ao passar por aquelas coisas. E esse livramento pode ser em um aspecto quase que imperceptível. Ele pode te livrar no sentido de te dar estrutura para você conviver com aquilo ali. Quer dizer, Ele está te livrando de esfriar, te livrando de arrazoar, te livrando de ter a tua fé arranhada porque está acontecendo tal coisa. Você com revelação, com resignação, convive com aquela situação, sabendo que é uma prerrogativa de Deus. O irmão Branham disse assim: Ele pode nos entregar ao sofrimento, como fez com Jó. Esta é uma prerrogativa sua. Mas por detrás de cada sofrimento, de cada adversidade, de cada prova, Deus tem um propósito. Se Ele não tivesse um propósito, Ele seria autor da frustração e não da paz. Vocês sabem que até Jesus fez do seu sofrimento um aprendizado? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. As coisas pelas quais Jesus passou, sem dúvida, foi um aprendizado para ele. E nós, sofrendo, nos estruturamos, somos lapidados, somos balançados pelo vento, e a árvore balança para lá e para cá, e ao invés de cair, desata suas raízes, elas afundam mais, elas se firmam mais. Isto acontece com o verdadeiro cristão. São Paulo chamou a nossa tribulação de leve e momentânea. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Peso excelente. Vamos considerar isso. Por que leve? Leve em função do poder de Deus. Porque se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. Então a tribulação se torna leve. Ela não é insuportável, ela é suportável. Não tem tribulação insuportável. Paulo disse que não. 1 aos Coríntios capítulo 10, ele afirmou no versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa ser tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então você pode suportar isso sim. Você pode suportar, irmão. Essa tribulação se torna leve, suave, em função da proteção de Deus, do amparo de Deus. Você goza disto. Agora, ela é momentânea em relação ao nosso gozo que será eterno.
Você pode passar uma tribulação de 10, 15, 20 anos, ainda ela é momentânea. Em relação ao gozo, à bem-aventurança. Porque se essa tribulação dura 10, 15, 20, 30 anos ou mais, mas em compensação, você vai viver eternamente. Então essa tribulação se torna momentânea. Porque quem faz a vontade de Deus, São João disse que vai viver para sempre. É vida sem fim. 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e as suas concupiscências, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia. Então, igreja, a vida cristã é uma vida de sofrimento. O corpo mais afligido, mais assolado aqui na terra é o corpo do Senhor Jesus Cristo. São Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Agora, houve um tempo em que os cristãos eram combatidos, perseguidos mesmo. Se mudasse uma família de crente para uma colônia, os pais logo diziam para os seus filhos: ó, cuidado, não brinquem com as crianças daquela família, daquele homem, daquela mulher. Não brinquem. São pessoas perigosas. O livro que ele segue é o famoso livro da capa preta. É um livro perigoso. A Bíblia era queimada, considerada livro do capeta, do diabo. O diabo fez muita tentativa de acabar com a Bíblia. Agora ele viu que não conseguiu acabar com a Bíblia. Não conseguiu, então ele pensou: eu vou ter que jogar outra carta na mesa, porque essa não está dando. Eu vou ter que pôr outro cartucho, porque esse aqui não tá detonando. Aí, sutilmente, de uma maneira sagaz, ao invés dele perseguir a Bíblia, queimar a Bíblia, ele passou a recomendar a leitura da Bíblia. Passou a recomendar. Nunca a Bíblia foi recomendada como hoje. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Até a frase Cristo salva está generalizada. Cristo salva, leia a Bíblia. Mas o que adianta ler a Bíblia sem revelação, sem profeta? Não adianta. Há uma escritura que diz: aonde não há profecia, o povo se corrompe. Para haver profecia tem que haver profeta. O povo está corrompido. Eles não creem no profeta. Agora nós acreditamos no profeta por revelação. Aleluia. Então o que adianta a Bíblia sem a revelação, sem o Espírito? Porque a Bíblia é papel, é letras. Agora o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega esse conteúdo aqui e interioriza isso em você, põe dentro de você, de maneira que a Bíblia deixa de ser um livro apenas no intelecto, ela sai da intelectualidade e entra na praticidade, ela é interiorizada em você. O salmista disse: guardei a tua palavra na minha cabeça para não pecar contra ti? Não. Ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mombrana pregou uma mensagem intitulada: por que as pessoas são cirandadas?
ele faz menção dessa mensagem na mensagem Véu Adentro. Muito embora ainda não a temos, mas na mensagem Véu Adentro, ele fala, dá umas pinceladas sobre esse assunto. E ele diz que as pessoas são cirandadas, pessoas que se afastam, aí voltam para a igreja, assistem um culto bem carismático, se emocionam, vêm para o altar, choram, se reconciliam, aí passam-se uns dias, afastam-se de novo e ficam como uma gangorra, uma hora lá em cima, outra hora embaixo. Não tem firmeza, não se estabelece um nível, elas não têm estrutura, elas não têm uma base. Então o irmão Branham diz que elas são crentes do intelecto. Elas creem na palavra, mas intelectualmente, mentalmente, é que a palavra não desceu para o coração. Porque quando a palavra desce para o coração, aí se estabelece uma base, se estabelece uma estrutura. E por mais que venham os ventos, por mais que o diabo venha furiosamente, ele é resistido. E uma vez resistido, ele fugirá de você. Então não adianta ter um papel, ter a letra, mas não ter o espírito. Porque o espírito é o que vivifica. Vocês sabem que mesmo uma verdade, ela precisa ser vivificada. Às vezes uma pessoa pode falar uma coisa e não acontecer nada, não surtir nenhum efeito. A outra falar a mesma coisa e surtir efeito. É porque a verdade, ela tem que ter um sobrenatural. Ela tem que ter uma unção. A unção que vivifica. Jesus disse em São João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então a Bíblia está aí generalizada, adesiva em carro, leia a Bíblia, Bíblia aberta no hospital, Bíblia na mesa do juiz, Bíblia na mesa do advogado, Bíblia em todo canto, em todos os lugares se vê Bíblia. No entanto, o que está resolvendo? O que está resolvendo? Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, mulher de calça comprida com a Bíblia debaixo do braço. O que está adiantando? Bíblia para eles. 1 Coríntios capítulo 11. Ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mulher com essa Bíblia, com essa escritura debaixo do braço, de cabelo cortado até na nuca. O que adianta a Bíblia sem o Espírito Santo? O que está adiantando a Bíblia para eles? Atos 2:38, batismo em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16. Atos 10, 47, 48. Atos 19. Inquestionavelmente, o batismo apostólico é em nome do Senhor Jesus. O profeta disse: se eles entrassem no Espírito, eles careceriam, constatariam que teriam que se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu estava dizendo, houve um tempo que os cristãos eram perseguidos. Perseguidos mesmo, às vezes ia pedir emprego. Se soubesse que era crente, o serviço era negado. Hoje nós temos liberdade. Hoje nós temos liberdade, não sofremos nenhuma discriminação. Temos liberdade pelo rádio, de pregar. Graças a Deus pela liberdade que temos em divulgar a palavra do Senhor. Mas vocês sabem, aonde está o sofrimento do cristão hoje? Porque aquela perseguição, como antes, ele não está sofrendo. Igreja, o sofrimento do cristão começa com ele mesmo. Ele sofrer consigo mesmo. É próprio do verdadeiro cristão. É próprio do verdadeiro cristão. Viver insatisfeito consigo. Às vezes sentir-se frustrado consigo mesmo. Porque quem está dizendo que é rico e que não precisa mais de nada, são os laodiceanos.
Eles sim, que dizem, ricos somos, não precisamos mais de nada, estamos fartos. Agora o eleito, ele não diz isto. O eleito não diz, rico sou e não preciso mais de nada. O eleito sempre está com um clamor. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais e mais de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Ele sofre consigo mesmo, porque o seu senso de valor, os princípios éticos, morais, espirituais, arraigados em sua personalidade, muitas vezes cobram dele um patamar que circunstâncias às vezes não permitem ele atingir aquele patamar. Quantas irmãs que sofrem porque são nervosas? Porque são nervosas. Eu nunca li em uma mensagem o irmão Branham dizendo que uma pessoa nervosa não tem o Espírito Santo. Eu nunca li isso em mensagem nenhuma. Pode até acontecer de uma pessoa não crente, às vezes ser mais calma do que um crente. Que aí entra a personalidade própria da pessoa. O irmão Branham diz que tem gente que é calma, pacata e nunca teve novo nascimento. Mas é a personalidade dela, a natureza própria dela. O signo, ela nasceu sob um signo, aquilo lhe influencia, diz o irmão Branham. E às vezes aquele cristão, ele é um cristão, tem o Espírito Santo, mas é uma pessoa nervosa, agitada. E o irmão Branham não disse assim, se livre desse mau gênio. Ele disse, amenize esse mau gênio, com oração. Amenize. Sabe por quê? Livrar-se dele mesmo, só com aquela adoção completa. Livrar-se dele, só com a transformação do teu corpo. Porque quando você se converteu, Deus te redimiu, redimiu a tua alma e não o teu corpo. Por isso, você vive em uma situação assim. A vida cristã é uma batalha, é uma luta. Com a tua conversão, a natureza carnal, a natureza do pecado que você herdou, porque nós herdamos a natureza do pecado. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então o profeta disse que nós nascemos pecadores natos. Somos pecadores por natureza. Muito embora, quando crianças, na fase de inocência, Deus não cobra, Deus não imputa. Se morrer quando criança, na fase da inocência, ela se salva. Jesus disse assim, deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Por isso não tem o mínimo sentido chamado batismo infantil. A Bíblia mostra duas coisas imprescindíveis, indispensáveis, que antecedem o batismo. E são duas coisas impossíveis a um recém-nascido. Primeira coisa, arrepender-se. A pessoa tem que arrepender-se. Atos 2,38, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, como que uma criança pode arrepender-se? E ela não tem também do que arrepender-se. Uma outra coisa, Jesus disse que antes da pessoa se batizar, ela tem que crer. Marcos 16:16, quem crê e for batizado, será salvo. E é impossível um recém-nascido crer, então não tem sentido isso. Então se morrer quando criança, na fase da inocência, se salva. Muito embora com essa ressalva, para estar na noiva, no arrebatamento,
mesmo sendo criança, necessita de ser eleita, de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Aleluia! Então, quando você passou pela experiência do novo nascimento, essa natureza pecadora que você nasceu com ela, essa natureza que quando você foi saindo da fase da inocência e atingindo a consciência, ela começou a aflorar-se, ela começou a clamar por álcool, a clamar por cigarro, por prostituição, por batom, por esmalte, por música de rock, por todas essas coisas do mundo. Muitos pais amargam, têm um dissabor, trouxeram os filhos na igreja, fizeram a parte deles, mas à medida que eles foram crescendo, eles não quiseram saber mais de igreja. Esteja com a tua consciência tranquila, irmão e irmã. Você cumpriu a tua parte. Aleluia. Porque novo nascimento você não pode dar mesmo para eles. Novo nascimento quem dá é Deus. Então, quando a pessoa nasce de novo, aquela natureza que estava reinando na vida dela é destronada. Ela é destronada. E no lugar daquela natureza, assume o trono na tua vida a natureza divina. São Pedro disse em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que nós somos participantes da natureza divina. Então aquela natureza, ela é destronada e dá lugar para a natureza divina. Só que tem uma coisa, aquela natureza que foi destronada, aquela natureza carnal, ela fica sob quer dizer debaixo, ela fica sob a outra natureza, que é a natureza divina. E de vez em quando essa naturezinha que foi destronada, ela quer flutuar. Ela quer assumir o trono. Ela luta com aquela outra natureza para tomar o trono de novo. É uma batalha. São Paulo disse que é uma batalha. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é uma batalha. De repente, aquela natureza dá uma flutuada, e você acaba agindo de uma maneira imprópria para um cristão. Só que aquela natureza, ela pode flutuar ocasionalmente, mas ela não reina mais na tua vida. Ela não reina mais na tua vida. E quando ela dá uma flutuada ocasionalmente e te leva a fazer uma coisa imprópria, aí Satanás vem para te condenar. Porque o Espírito Santo, ele não te frustra, não te arrasa quando você erra. O Espírito Santo, na verdade, te corrige, mas ele te anima. O diabo vem e diz assim para você: acho que não adianta não, viu? Acho que eu não sou eleita mesmo não. Porque não pense você que o diabo fala com você somente usando alguém, usando um incrédulo, uma incrédula. O diabo fala com a gente usando a própria mente da gente. A mente é um campo de batalha. O diabo falou com o irmão Brando usando a sua mente. Quando ele perdeu esposa, perdeu filha, o diabo chegou e o raciocínio foi forte. Você vai pregar a cura que jeito? Você vai pregar que Jesus cura? E as pessoas dirão, então por que ele não curou tua esposa? Por que não curou tua filha? E o irmão Brando estava quase para ceder e dizer, então eu pararei. Mas aí lá de dentro, aquele sistema, o irmão Brando diz que Deus injeta em você do tamanho de uma unha. Aquele sistema reagiu e o profeta disse, Deus que deu minha esposa, Deus que deu minha filha, Deus que levou, vai-te, Satanás! Aleluia! Então, quando você erra, o diabo vem. Diz que não adianta tentar não. Se eu fosse eleita,
Eu luto, estou lutando. O que eu fui fazer? Se eu fosse eleito, eu não teria feito isso. Eu estou tão envergonhado, estou tão constrangido, estou pensando até de parar, estou desanimada. Esse é Satanás. O Espírito Santo te corrige, mostra que você errou, mas te leva à fonte de sangue. Te leva à fonte de sangue que saiu das veias do Emanuel. E você diz, como disse lá no livro de Miqueias: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Se eu cair, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus por isso! Mombrana conta de uma irmãzinha que foi em sua presença, de aparência santa. Não foi uma Jezabelzinha de boca vermelha mascando chiclete, não. De aparência santa. Quem sabe até com traços de sofrimento no rosto. Chegou e disse: irmão Brana, eu amo o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Eu quero servi-lo. Mas eu tenho tantas fraquezas, irmão Brana. Irmão Brana disse: irmã, é o que você está intentando ser. É o que você está desejando ser. As tuas fraquezas estão debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aconteceu aquela explosão. E um momento de descarga emocional, excedeu em palavras, falou o que não devia, feriu o marido, feriu a esposa. Porque a agressão não é só física, não. Eu já ouvi irmã dizer assim: se ele tivesse me dado um tapa, não tinha doído como ele falou aquilo para mim. Aquilo me doeu mais do que um tapa, porque o tapa seria uma dor física, mas aquilo foi uma dor sentimental. Aquilo me doeu profundamente. Em um momento de descarga emocional, chega: minha esposa, senta aqui do meu lado. Aquela hora eu estava nervoso. Você me perdoa por aquelas palavras? Você sabe que não é isso que eu penso de você. Eu falei aquilo em um momento de descarga emocional, foi um deslize. Me perdoa? Sim, eu te perdoo. Se abraçam. Satanás está esmagado ali debaixo dos pés daquele casal. Aleluia! Glória a Deus! Mombrana disse: eu prefiro ver uma pessoa acertando do que um aleijado andar. E olha que quem falou isso aí foi o homem mais usado por Deus no ministério da cura divina. De todos os tempos, eu conheço a história de um casal. O marido brigou com a esposa, discutiram, e eles não se acertaram naquela noite. Ele foi dormir no sofá, e ela foi dormir na cama. Ele ficou no sofá. Quando era mais ou menos 1h da manhã, ele acordou com uma gargalhada de Satanás. Ele ouviu aquela gargalhada rasgada, aberta do diabo. Aquela gargalhada sarcástica. O diabo se alegrando com aquilo. Ele pensou: espera aí, diabo, você vai parar de rir agora mesmo. Levantou-se, foi lá, acordou a esposa e acertou naquela hora mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus por isso! Graças a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo! Então, uma coisa é errar, outra coisa é permanecer no erro, se acomodar com o erro. Agora você não se acomoda, você vive lutando. Às vezes uma coisa que você não está dando conta de ser. Às vezes um ponto fraco que você luta. Vocês sabem, o irmão Brana chega a dizer aqui, nesta mensagem, Hebreus capítulo 3,
parágrafo 54, ele diz: Deus tem que te dar alguma coisinha de vez em quando para te amansar um pouquinho. Você sabe, isto é certo, como te fazendo ver que Ele é o chefe. Você sabe de uma coisa? Deus quer que a sua igreja seja carente, a igreja careça dele. É isso que Deus quer. Você sabe qual é um dos maiores males responsáveis pela falência dos casamentos? É a mulher ganhar a independência do marido. É a mulher tornar-se independente. Qualquer coisinha ela bate o pé e fala: que eu vivo sem você? Eu ganho até mais do que você? Claro que nós somos centrais, achamos até nobre diante de Deus, se a situação não está dando, é aquela mulher conscienciosa, arruma um serviço num lugar que oferece condição para uma cristã. Lembrando que se eu fosse uma cristã, eu queria estar em casa, cuidando dos meus filhos, ensinando eles as coisas de Deus e dos afazeres domésticos. Mas se a circunstância exige, se é um lugar limpo, decente, que oferece condição para uma cristã, para ajudar no orçamento familiar. Mas acontece que muitas mulheres, elas não têm o espírito de doméstica, não têm o espírito do lar. Uma certa vez uma mulher me disse: quando eu vou preencher uma ficha cadastral a fins de crédito em uma loja, quando me perguntam qual é a minha profissão, eu fico com vergonha de falar que é do lar. Eu disse: mas escuta, irmã, não tem coisa mais digna para uma mulher do que dizer que é do lar. Que é do lar. Ela é rainha, a mulher legitimamente, verdadeiramente, a sua posição é esta. Não é ser rainha do sexo, não é ser rainha de beleza, é rainha do lar. É rainha dos seus filhos. Agora, quantas saem de casa, vão para escritório, para ambientes carregados, ouvir cantadas, assédio sexual, tapinha no ombro, mão no cabelo. Oh, você é bonita, hein? Nossa, mas como que você é bonita? Aí o diabo vem sabendo. Teu marido não te fala isso. Você se arruma e teu marido não te fala isso. Só que o diabo não mostra para ela também que aquele homem é um conquistador barato. E que se às vezes ela tem problemas com o marido porque está convivendo, está comendo sal todo dia junto. Vai comer sal também com aquele homem todo dia junto para ver se não há problemas. É só interesse, é um conquistador. Sem dúvida alguma. Então, quando a mulher atinge a independência, que ela não precisa mais do marido, qualquer coisinha ela bate o pé e diz: eu não preciso de você. Agora, Jesus não quer uma igreja dessa, não. Jesus quer uma igreja que diz: Senhor, eu preciso. Eu só entro se for pelo Senhor. Eu só entro se for pelo Senhor. E eu vou entrar lá como Daniel Cury entrou. Aleluia. Ninguém vai entrar lá de peito estufado porque fez isso ou fez aquilo. Nós vamos entrar lá porque a voz da intercessão vai dizer assim: Pai, ele não foi perfeito lá na terra, como nenhum homem foi perfeito. Todos os homens de Deus foram arranhados. Até José, tipo da perfeição, foi arranhado. Quantas pessoas que mencionam o nome de Noé, o nome de Abraão, o nome de Moisés, o nome de Davi, o nome de Sansão, e no entanto, se vivessem nos dias deles, estariam contra eles em seus momentos críticos de fraqueza. Lembrando que eles podem ser questionados, arrazoados, mas eles foram escolhidos. Deus usou Noé, ele se embriagou. Um Moisés, ele rebelou. Um Davi, ele pecou. Um Sansão, ele caiu. Um Jonas, ele desobedeceu. Mas foram homens de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E quando o irmão Daniel Cury estava de cabeça baixa, esperando a rajada do julgamento divino, é desse jeito que Deus deixa o homem. Deus quer o homem assim. Deus não quer fariseu de peito estufado, batendo no peito, que jejua 2 vezes por semana, que paga o dízimo. Deus quer publicano, que diz: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia, me ajuda. Graça é favor imerecido, e eu não mereço, mas é pela tua graça.
misericórdia! Aleluia! Ele não foi perfeito, mas se colocou por mim. Aleluia! Irmã, você não é perfeita, mas você tem se colocado por Ele. Claro que você tem se colocado por Ele. O teu trabalho não é vão no Senhor. Ô minha irmã, você não prega, mas escute bem uma coisa, é como o relógio. Eu estou olhando para o relógio agora, eu estou vendo o mostrador, os ponteiros, estou sabendo que horas são, mas há um mecanismo escondido por detrás desses ponteiros, desse mostrador, que se não fosse esse mecanismo, esses ponteiros não estariam girando. É um mecanismo que está aqui escondido, e é por causa desse mecanismo, às vezes nós os pastores nos projetamos, no entanto há um mecanismo por detrás, escondido. Esse mecanismo é composto de lavadeira de roupa, de mecânico, de homens simples, de mulheres simples. Você pode não ser um pregador, mas aquele dízimo que você paga, aquela oferta que sustenta o programa, você está se colocando por Ele. Naquele dia Ele se colocará por você. Aleluia! Oh, glória! Então, é assim que você vai entrar, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus. O profeta desta era, na mensagem Hebreus 3, parágrafo 138, ele afirma: Deus gosta de te colocar em problemas. Mas que afirmação mais descomunal, porque o que se ouve muito hoje é só que Deus resolve problema. Deus resolve problema, Deus vai resolver teu problema, Deus vai resolver teu problema. Agora vem um pregador e diz: Deus gosta de te colocar em problemas. Que mensagem é essa? Que mensagem esquisita, que mensagem descomunal. É assim mesmo, Deus é esquisito para o homem natural. Deus sempre foi esquisito para o homem natural, estranho, é paradoxo. E Deus não está obrigado a dar explicação. Quem é dele aceita pela fé. Quem é dele aceita pela fé. Quando ele disse lá, Jesus disse: ó, quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não entra no céu, não se salva, não é digno de mim. Eles tinham a letra da lei para levar lá no nariz de Jesus. Falaram: aqui o senhor está chocando com a palavra. Se no Velho Testamento até sangue de animal não podia beber, agora o senhor vai falar beber sangue humano, isso é vampiro, isso é heresia. Jesus não deu explicação para eles não, deixou eles quebrar a cara, deixou eles ir embora, e não ficou adulando os outros que ficaram, não. Fique que eu te dou um cargo, fique que eu faço de você um diácono, um presbítero, também não quereis vós retirar-vos. Mas Pedro disse: para quem? Só de ti procedem palavras de vida eterna. Aleluia! Deus sempre foi descomunal. Eu estava pensando a maneira que Jesus veio, que coisa descomunal, que coisa que deu o que falar, mas foi tanto comentário, foi tanta conversa. Uma menina de 16, 17 anos, comprometida com um senhor de 45 anos, e de repente aquela menina aparece grávida, a sinagoga falando, os sacerdotes falando, José pensando em deixá-la, e Maria sabia do coração de quem era o filho. Ela sabia, mostrando de ascéticas organizacionais, educacionais daqueles homens, não engoliam aquilo, no entanto eram assim, diz o Senhor. Era Deus que tinha dito aquilo. E Maria perguntou: como? Como pode acontecer isso? Como? Eu não conheço varão. Em outras palavras, como? Eu não tenho recurso para isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como? Como que eu vou ser uma crente? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como que eu vou trabalhar numa casa com televisão ligada, com ambiente lá mundano, e eu vou me conservar uma cristã? Descerá sobre ti o Espírito Santo.
Como que eu vou ficar sem cortar o cabelo sendo uma jovem? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como que eu vou namorar sem beijar nos lábios? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia! Como que eu vou sair na rua e não cobiçar essas mulheres mal vestidas? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É isso que a igreja precisa! É do Espírito Santo que estabelece a igreja! Aleluia! Vocês captaram? Que ela perguntou, como pode? Aí o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí vai ser possível. Como eu posso ser um cristão? É só com o Espírito Santo mesmo. Só com o Espírito Santo. Então o profeta disse, Deus gosta de te colocar em problemas. Ele gosta de trazer problemas e ver o que você fará sobre isto. Então ele simplesmente parou o Mar Vermelho. E a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente para aquele lugar. Então mandou Faraó atrás deles. Vem como Deus gosta de fazer isto? Ele gosta de mostrar o seu poder e amor. Mas Deus, para mostrar o livramento, tem que haver perigo. Para mostrar o consolo, tem que haver aflição. Para mostrar a solução, tem que haver o problema. Para mostrar o perdão, tem que haver o pecado. Para mostrar que ele pode levantar, tem que haver a queda. Esse Deus está aqui nessa noite para abençoar a igreja com a sua palavra. Aleluia! Glória a Jesus! Ele gosta. Deus testa a gente. Deus testa. Ele põe um vizinho contra você para ver como você vai se comportar. Uma vizinha na beira da cerca batendo boca, para ver se você vai ficar lá também rechaçando, batendo boca também, se igualando com ela, ou se você deixa ela falando sozinha, silencia e vai para o teu quarto e ora a Deus, dizendo, eu não quero conversar com essa mulher, eu não quero discutir com ela, eu não quero xingá-la. Deus testa a gente. Eu estava ouvindo um irmão contar um testemunho. Ele mora em uma fazenda nas proximidades de uma determinada cidade. Ele estava precisando de uma carona. Ele viu um caminhoneiro parado, o caminhão parado, estacionado em um determinado lugar, dando a entender que iria para aqueles lados onde ele morava. Ele se aproximou do caminhoneiro e disse, senhor, o senhor vai passar em frente à fazenda tal? Ele disse, sim, vou. O senhor poderia me dar uma carona? De uma maneira fria, aquele caminhoneiro disse assim, olha, no meu caminhão só entra mulher bonita. Mas não falou brincando não, falou sério mesmo e não deu a mínima. Aí o irmão disse, obrigado, até com gentileza, com educação de um servo de Deus, obrigado por ter me incomodado, tudo bem. Deu as costas e saiu. Passaram-se uns dias, aquele caminhoneiro passava, porque o irmão morava perto da estrada de terra. O caminhoneiro passava por lá um dia de chuva. Ironia do destino, coincidência, castigo dos céus. O que? O caminhão tinha que atolar logo lá em frente. E atolou, mas atolou que quanto mais ele tentava, mais afundava. Ele olhou para aquela casinha lá, viu um trator na garagem e pensou, pô, é lá mesmo que eu vou. É lá mesmo que eu vou. Foi. Chegou lá, bateu palmas, quando o irmão apareceu, o irmão reconheceu ele na hora. Ele disse, ó meu amigo, agora é meu amigo, né? Ó meu amigo, eu estou com o caminhão atolado, eu vi o trator, que o senhor não me dá um socorro? Gente, se esse irmão fosse dar lugar para a razão, ele diria assim, ó, fala o seguinte, o senhor pega as mulheres bonitas que o senhor tem no caminhão e empurra. Põe elas para empurrar o caminhão. O senhor faça isso. O senhor está lembrado daquele dia que eu lhe pedi uma carona? O que o senhor me disse? Só que tem uma coisa. Está vendo essa Bíblia aqui? Ela tem me ensinado a não retribuir o mal com o mal. Então, por causa desta Bíblia, por causa do temor de Deus que eu tenho no coração,
Eu vou pegar o trator debaixo de chuva e vou tirar o teu caminhão. Porque se eu fosse dar lugar para a razão, eu mandaria o senhor pegar as mulheres bonitas e empurrar o caminhão. Deus testa a gente. Deus põe gente que fala da gente na mão da gente. Deus põe Saul na mão de Davi. E ai de Davi se caísse na mão de Saul. Ai de Davi se caísse na mão de Saul. Saul mataria impiedosamente, mas Deus não deixou. Mas Deus pôs Saul na mão de Davi porque ele podia confiar em Davi. E Davi disse: no ungido de Deus não se toca. Aleluia! Ele tinha respeito. Ele tinha respeito. O que muitos não têm hoje. Não tem o mínimo respeito por família de pastor, por nome de pastor. São terroristas. São terroristas. São ávidos por notícias ruins. Chegam a telefonar perguntando: você tem alguma novidade? Você tem alguma notícia? São ávidos por notícias más, por notícias ruins. São ávidos para derrubar da excelência, do prestígio, aquele homem, aquele ministro ou aquele ministério, lançando tudo que pode em cima dele. O irmão Branham diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que eles vigiavam Jesus a todo tempo, para tentar desacreditá-lo. Nunca comentavam suas coisas boas, e sim aquilo que eles achavam que era errado, para manchar a sua imagem diante do público. E o irmão Branham dizia: esse velho programa do diabo está até hoje. São terroristas, matando as pessoas, soltando bombas impiedosamente. Logo se vê o espírito que eles estão. Só que tem uma coisa, borracha vulcaniza com borracha. Essa que é a verdade. Uma pessoa devidamente preparada não aceita esse espírito. Não se dá bem com esse espírito. Não aceita esse espírito em sua casa. Aleluia. Isso não é próprio do justo. Eu estava pensando em José. Se põe no lugar de José, irmão. O sofrimento dele. Ver Maria grávida. Ele pensou que tinha se traído mesmo. Ele não foi para a porta da sinagoga fazer fermento, tumulto, alvoroço, se justificar porque que ele ia largar dela. Ele tentou deixá-la secretamente, sofrendo calado. É próprio do justo. O Espírito Santo, o anjo veio e disse: não tema, José, receber Maria tua mulher, porque o que eles estão chamando de fornicação é obra do Espírito Santo. Aleluia! Graças a Deus, nós estamos no que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos. A igreja fecha os olhos neste momento. Aleluia. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que a Tua palavra é sempre bem-vinda, com emoção ou sem emoção, com barulho ou sem barulho. O importante é que seja dita a Tua palavra com a unção do Espírito Santo. Às vezes ela não provoca barulho, mas ela provoca uma sensação de segurança, de firmeza. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos nesta noite. Se há alguém doente nesse instante, meu Deus, pelo poder da mensagem que foi pregada, Pai, pelo poder da mensagem que foi falada, eu te peço, cura nesta hora, estende as tuas mãos. E eu sei que o Senhor falou nesta noite com muita gente. Anima cada coração, anima cada filho, anima cada filha do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. O Senhor vos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus recompense e abençoe o pastor Luiz Mendes, né? Amém.
Quem não conhecia o irmão Lucas, o que eu falo, cego de nascença, que vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, viu o profeta de Deus para essa era, vê o ministério de Elias, né? E vê o pai no filho, vai cantar o hino de saída. São fortes as lutas que a ti tem afrontado, duros momentos vem tua vida entristecer, em certas horas quase tem desanimado, as duras provas têm feito você sofrer, a cruz pesada os teus ombros têm ferido, até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez seus filhos se desviaram da igreja e isto dói muito em seu coração. Quem sabe até estás desempregado e preocupado, pensa em lhe faltar o pão. Talvez alguém tenha te caluniado, desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. No outro lado da batalha nos espera uma coroa e um grande galardão, em que o justo juiz naquele dia entregará a cada um de nós, irmãos. Ruas de ouro lá estão nos esperando, e muito em breve nossos pés palmilharão. Um lindo céu glorioso nos espera, passará os céus e a terra, mas estas promessas não. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não hão de passar. Sem perder essa atmosfera, agora é com o pastor Elias. Graças a Deus. Despeça do irmão ao seu lado, da irmã ao seu lado, dizendo: Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.